E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente. E hoje o Pense Diferente é com o Renan Ranucci. Conheci esse cara do Sebrae Pro Business ano passado. Também ele é um dos mentores da turma do Reaprendizagem Criativa, turma Gravidade Zero. Então, desde já, Renan, muitíssimo obrigado por estar com a gente hoje trocando ideia, beleza? Beleza, professor. Beleza. É uma honra minha aqui. Estou super feliz. Super, super mesmo. Tranquilo. Renan, eu queria que você começasse falando, cara, quem é o Renan Ranucci? Quem é você, Quem cara? sou eu? Quem sou eu? Eu vou começar sempre com uma forma, assim... Essa pergunta é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a maior parte das pessoas na vida inteira, principalmente se você acaba sendo professor, palestrante, você é perguntado isso. Você te perguntam qual a tua biografia, qual o seu currículo Lattes. Isso é uma coisa normal. E eu nunca gostei de responder essa pergunta. Porque eu sou alucinado por Oscar Wilde. Ele fala assim, ó, definir é limitar. Então, sempre que eu acho que eu vou ter que me definir, eu sinto que eu vou estar limitando. Então, certamente a minha resposta aqui será uma versão limitada de quem eu sou, certo? Vou começar com essa primeira reflexão. Segunda reflexão em cima, antes de te responder, a gente não é a nossa formação e a gente não é a nossa profissão. Se você conhece alguém em qualquer lugar, mas tu faz o quê? Você está buscando a profissão. Mas tu é formado em quê? Você está buscando a formação ou a profissão. E eu acho que isso limita muito. Imagina o seguinte, professor, tá eu e você aqui fazendo uma palestra para, sei lá, 5.000 pessoas. E aí a gente diz assim, ó, quem aqui é engenheiro? Levanta a mão, por favor. Vai levantar, sei lá, 300 pessoas. Quem é advogado? Vai levantar umas 500 pessoas. Se a gente perguntar quem é administrador, vai vir uma ola de gente, né? Por quê? Porque, na realidade, a gente não é isso. A gente parece... A gente acabou de se colocar numa manada, né? A gente se colocou numa manadazinha de rótulos que não são... Nós não somos apenas aquilo. Aquilo faz parte da nossa história, faz parte de quem a gente é. Mas isso é um subconjunto. E, infelizmente, a vida da gente tenta usar esse subconjunto para nos definir. Então, segunda provocação, Renan não é a formação dele, que é engenheiro da computação, e Renan não é a profissão dele, que é um monte de coisa louca. Eu sou empreendedor, sou palestrante, eu faço um monte de coisa, assim, sou hiperativo, hiperativo mesmo. Terceira provocação, ainda em cima disso. A gente não deveria, se possível, contratar nunca mais, eu não faço mais isso, contratar ninguém mais por currículo e que ninguém mais precisasse escrever um currículo na vida. Porque na maior parte das empresas, quando a gente vai contratar por currículo, a gente bota naquela vaga, na descrição daquela vaga, o perfil, né, daquela vaga. Normalmente é um ser humano perfeito, né? Você quer a pessoa mais perfeita possível para aquela vaga. Na realidade, um parêntese disso, quem precisa de vaga é carro e não ser humano. E a gente começa a história dentro daquela empresa com uma mentira, porque aí a pessoa tende a mentir no currículo para poder tentar chegar o mais perto possível daquilo ali, como, por exemplo, dizer que você tem um inglês intermediário e você não sabe nem falar "Hi, my name is Renan", então começa por aí. E isso se alastra em cima de mentira, em cima de mais mentira. Então, uma outra provocação que eu queria fazer, em cima da tua primeira pergunta, essa de tentar abolir um pouquinho isso de currículo. Um dos momentos mais especiais da minha vida, Felipe Mendes, presidente da Hostdime, empresa que eu fiz carreira. Não foi muita carreira, passei um tempo lá, também eu era vice-presidente do grupo, é uma das maiores empresas de data center do mundo. E tem uma sede maravilhosa na Paraíba, um data center ali no bairro dos Estados, coisa extraordinária. E quando ele foi me entrevistar, eu levei meu currículo perfeito para a vaga. E aí ele disse assim, tu vai mentir para mim? Aí eu disse, não vou mentir para você, porra. Aí ele disse, então rasgou assim, jogou no lixo e disse assim, vamos conversar, eu quero saber a tua história. Então, por mais momentos como esses. Então, Renan é esse cara maluquinho que fica provocando tudo e todos. Eu sou super nerd, então... Eu amo jogar, amo tecnologia, sei codar em um monte de linguagem também, mas acabei caminhando mais para a área de empreender mesmo, de montar times, projetos. Sou apaixonado por seres humanos, amo ouvir com muito carinho a história de cada pessoa, entender os problemas, os desafios, de como eu posso ajudar, porventura, essas pessoas. Sou apaixonado por traduzir os problemas que as pessoas têm em oportunidades, usando normalmente tecnologia.
Isso é muito sério mesmo, assim, tipo, eu já fundei mais de 10 startups diferentes fazendo isso, então eu sou um cara viciado em problema, então isso eu acho que é uma coisa meio estranha, mas isso me ajudou muito na minha vida. Tem um lado sensível alucinante, assim, eu sou super feminino, às vezes eu brinco que eu acho que devo ter batido na trave, porque eu amo escrever, sou super sensível, sou super família. Então, graças a Deus, eu não tenho essa masculinidade tóxica. Eu sou mais feminista, que na realidade é um movimento de igualdade do que machista, certamente. Acho que não tem nada de machista em mim. E sou isso, eu sou um louco que acredito que verdadeiramente posso mudar o mundo. Não sozinho, mas com as pessoas certas, encontrando minha grande potência. E não porque é fácil, mas porque é difícil. Legal, legal demais. Qual é o teu maior desafio hoje? O maior desafio, eu diria que é o nosso desafio, né? Que o mundo passa por problemas sociais complexos. A palavra complexo, a etimologia dela significa tecido junto, junto, plexo, tecido. E problemas como os ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os 17. Então, problemas como fome, como abrigo, né, onde morar, educação, saúde, que a gente está vendo. E esses problemas, como a gente falou, eles são complexos, ou seja, eles estão tecidos juntos. Mas a sociedade, as soluções não estão complexas, elas estão tentando ser simples demais, então elas estão sozinhas. A gente ainda vive dentro de um ecosistema, um sistema egoísta. E a gente tem que voltar para ser um ecossistema. A gente tem que ser tecido junto também, porque aí, imagina assim, ó, aqui são os problemas sociais complexos, aqui somos nós tentando resolver. Enquanto a gente não se unir, ou seja, um piloto entrar com outro piloto, entrar com outro piloto, entrar com outro piloto, aí agora ó, ficou pequeno. Agora a gente ficou bem maior do que o problema. Então os meus problemas, na realidade, são nossos problemas, porque somos todos um, e são esses problemas do mundo. E é muito em cima deles que eu tento pautar minha vida. Como tentar transformar, como tentar me unir a outros empreendedores que acreditam que, de fato, juntos podemos estar resolvendo esse tipo de problema. O que você faz hoje? É um pouco complicado, porque eu faço um monte de coisa, mas eu tento resolver esses problemas. De que forma, né? Então, talvez um dos meus superpoderes seja ser tradutor de tecnologia para as pessoas que não são tão familiares à mesma. E aí isso desde palestras, então de forma mais em larga escala, de fato, eu tenho boutiques, ateliês de desenvolvimento de sistemas e de design. Então a gente atende um monte de empresa linda, tipo Magazine Luiza, tipo P&G, L'Oréal. Cara, assim, se eu for listar uma lista bem grande de empresas grandes, pequenas, todos os tamanhos, empreendedores. E o que a gente tenta fazer é entender as dores, desafios e problemas. A gente tem até um framework para isso próprio. E aí traduzir isso para qual tecnologia faz sentido você levar isso para uma escala maior. Então, o que eu tento trabalhar em cima disso e acho que uma das coisas que eu mais tenho, sei lá, me encontrado, me realizado mesmo, é um curso online que a gente lançou há 21 dias. O Murilo Gun, o Dante Freitas, a Tânia Mujica e eu. É um curso do Murilo, é um curso chamado Reaprendizagem Criativa. Deve ser o melhor curso de criatividade do mundo. Um dos melhores cursos online disponíveis. Sempre foi um curso de R$3.000. Não é uma coisa barata, é acessível para todo mundo. E pela primeira vez na história está aberto gratuitamente. E em 21 dias a gente está com 113 mil alunos dentro da turma. E aí cuidar dessa turma, aprender com essa turma, costurar com essa turma, tem sido assim uma coisa que eu durmo e acordo pensando neles, aprendendo com eles, tem me dado um amor infinito. A gente criou uma coisa, Jalbert, chamado Road, Reunião Orgânica Aberta de Diálogo. Então é um momento onde a gente fica nu, sabe? A gente como se a gente estivesse realmente em casa, super à vontade, mas tem uma plateia de centenas, milhares de pessoas assistindo a gente como se a gente estivesse sozinho. E aí a gente debate sempre sobre algum tema muito interessante, e isso são costuras que são feitas nesse curso, que já existe há 5 anos, que vem evoluindo há 5 anos, e a gente vai fazendo essas costuras muito em cima do que a comunidade está pedindo. Então, vê que louco isso.
Normalmente, numa faculdade, num curso qualquer, a gente, né, tem essa veia de professor, né? Você é professor, eu também sou professor. A gente cria uma ementa, uma carga horária. No nosso caso, ela está sendo criada com um carro em movimento. Então, em vez de exercitar o mindset, a gente exercita o feel set, a gente fica sentindo que a comunidade está pulsando, pedindo, e a partir disso a gente sai reagindo, criando conteúdos, criando momentos para costurar esses temas que estão pulsando da comunidade, sabe? Legal, cara. E essa turma em especial, né, ela é o G0, né, que vocês chamam Isso, gravidade zero, né? gravidade zero. Como é que surgiu o conceito de gravidade zero? Maravilhoso, maravilhoso. Gravidade zero. Vamos lá. Ele surge, como a maior parte das coisas de verdade surgem, de dores, né? Assim, elas surgem. A gente tinha problemas, nós temos problemas, a nossa sociedade vive uma série de problemas. Tipo, você acha, professor, que a inveja é uma coisa ruim? Você acha que a expectativa ela tende a ser uma coisa ruim? Você acha que o que eu vou dizer por experiência própria, todas essas coisas, como inveja, mentira, a malícia, a pressão social, a expectativa, eu odeio essa palavra expectativa. Expectativa normalmente é diretamente ligada à decepção, porque a expectativa e a realidade elas andam em caminhos diferentes. Expectativa, inclusive, tem a ver com criatividade e imaginação. Você imagina um monte de coisa da outra pessoa, espera que ela seja igual a você, ela não é, e você acaba por se decepcionar nela. Então, a gente, enquanto ser humano, empreendedor, a gente vinha carregando um monte de peso, velho. Pensa até uma coisa comigo assim, ó. As maiores empresas que tinham os maiores ativos, hoje, são as mais pesadas. Cada ativo, desde ativos imobiliários e bens, a seres humanos que trabalham pelaquela empresa, da forma tradicional de se trabalhar, são pesos para essa empresa. Olha a frase dos maiores empresários do Brasil. Cara, eu tenho que carregar 1.200 famílias nas minhas costas. Então, perante a observação de quanto peso a gente está carregando na nossa mochila, trazendo uma analogia escolar, a gente diz, cara, a gente não quer isso pra gente. Eu não quero viver na minha vida em cima das expectativas dos outros, em cima da cobrança, em cima dos sonhos dos outros, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus primos, das pessoas que foram da mesma idade que eu. Eu não quero viver... Mentira! Minha esposa tem uma frase que ela me deu de presente numa madrugada que diz assim, ó, quando a gente mente, a gente se divide em dois. Aí, velho, tem uma frase, né, um jargão global, que tudo que você faz por 10.000 horas, você é especialista. Eu te garanto que o brasileiro, quase todos eles, são especialistas em mentira. Porque pense num povo para mentir, né? Pense num povo para mentir. Aí, se você, toda vez que você mente, você se divide em dois, imagina assim, tá aqui o Jalbert, aí você mentiu. Tem a versão de verdade que aconteceu, que você ativou tua visão, olfato, tato, paladar, todos os teus sentidos, e tem um grande registro na tua memória. E aí aconteceu, alguém fez uma pergunta que você não podia dizer aquela história como aconteceu, você criou uma outra versão projetada pela tua mente, que mente para você, e aí você criou outra versão de Jalbert. Você tem que conviver com as duas, você tem que carregar as duas, para você não entrar em contradição lá na frente. Essa versão de mentira, inclusive, ela tira a tua presença. Porque quando você está aqui comigo, se você alguma vez mentiu para mim, ou mais de uma vez, você tem que lembrar de todas as versõezinhas de mentira que você fez, para você não entrar em contradição. Então você não consegue estar só olhando para mim aqui, você está olhando para teu cérebro, para tua memória. Eita, o que eu falei para Renan sobre isso? O que eu falei, Renan, sobre isso? Então você fica nessa loucura. Aí você vai mentindo, se dividindo, até que você está aqui, a tua verdade está aqui, tu mente para você mesmo, de repente você descarta a tua versão de verdade. E você carrega todas essas mentiras nos teus ombros. Então, cansados disso, a gente estava na Singularity no ano passado, eu e o Dante, o Marcos, e a gente teve momentos de peso zero. Peso zero, peso da fórmula da física, é igual a massa vezes gravidade. Se a gravidade é zero, o peso é zero. A gente sentia que não tinha nenhuma força botando a gente para baixo. Nada pesando na nossa vida. Então era um estado que por um segundo tudo estava livre, leve, solto, sabe? A gente conseguia ser apenas a gente mesmo. E aí nasceu disso. E aí a gente foi... tipo assim, gravidade zero é uma coisa muito holística. Ela caminha e perpassa por muitos seres humanos, muitas trilhas, sabe? Ela tem um manifesto, que depois eu posso falar aqui para todo mundo, se você quiser. Ela tem um credo, ela tem músicas que estão sendo criadas pela comunidade, autorais, uma música mais linda que a outra, eu posso mostrar uma aqui para você se você quiser.
Então, gravidade zero virou um movimento de pessoas que querem se libertar desse peso, dessa maldade, dessa vaidade, da expectativa, da mentira, de todas essas coisas que pesam na gente. Caramba, bicho, que maravilhoso isso aí, né, cara? E como surgiu também, né? Isso é muito legal, porque assim, é uma dor interna, né? Você carregar na sua mochila todo aquele peso, né, bicho? É muito difícil isso aí, né? Muito difícil mesmo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Qual é a importância disso para a pessoa do presente, do futuro, para o profissional do presente? Qual é a importância dessa leveza, dessa gravidade zero, da gente sentir, né? Já que é um estado, né? A gente talvez vire até um estilo de vida, né? Então, qual a importância disso? Caramba, se você viver, você vai saber. Dante, se você fizesse essa pergunta para Dante, ele ia dizer o seguinte: tem coisa que você não precisa buscar entender, você precisa sentir. Quando você sente esse estado, você vai dizer assim: eu nunca mais quero fazer parte daquilo que eu fazia parte. Porque é um estado de verdade. E a verdade, ela só traz uma coisa, que é a liberdade. O Murilo Gun, ele sempre cita uma frase que diz assim, ó: se você nunca mente, você nunca tem que lembrar-se de nada. Nunca, você não precisa se lembrar de nada. Porque o problema de quem mente é que ele tem que ter uma memória melhor do que os outros, para ele não entrar em contradição. Então, um estado de liberdade. Papai do céu nos deu, eu sou cristão, Papai do céu nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Que tem tudo a ver com a autonomia. E se você me perguntasse assim, Renan, qual é a habilidade do futuro? Não sei se faz sentido assim, mas para mim, a principal habilidade que a gente deveria ter é livre-arbítrio, é autonomia. É voltarmos a sermos seres humanos autônomos. Eu sou construidor de máquinas, construidor de robôs, de inteligência artificial na minha profissão, e eu posso dizer assim, cara, o que menos tem no mundo hoje é ser humano, sendo humano, e eu não estou dizendo que é para a gente botar no centro da humanidade o humano, não. Para mim, o centro da humanidade, inclusive, é a natureza. A natureza é o ecossistema, é o coletivo mesmo. A gente, todos nós viemos, né, somos seres humanos terráqueos, terrestres, filhos de Gaia, né, filhos de Deus, mas a Gaia é o planeta Terra. Então, se eu fosse voltar para alguma coisa, eu voltaria para a natureza, né? Natureza no centro, a gente, a nossa humanidade em volta. E a autonomia é a principal habilidade que falta ser desenvolvida no ser humano. Por quê? Porque a gente se tornou seguidores de manadas. Então, por motivos diversos, vamos lá, motivos que trouxeram peso para a nossa vida, chamado norma, expectativa. Então, quando você ia fazer faculdade, o que os pais até hoje querem que os filhos façam? Coisas que tragam estabilidade. Mas eles querem estabilidade num mundo que não existe estabilidade. Não é que a gente está vivendo um momento de caos. O caos é a única presente, sempre teve aqui. É que o caos antes ele era tímido. Aí o caos disse, agora eu vou chegar chegando. E a galera se ligou que ele estava aqui. Mas a volatilidade e a incerteza são coisas que são a única certeza. Aí não existe estabilidade, não existe essa segurança. Tudo isso é uma falsidade que você inventa para você mesmo, para você viver nesse mundo. Mas a normalidade nunca mudou nada e nem vai mudar. E o problema é que a jornada de vida da maior parte dos seres humanos é buscar estar num estado de estabilidade, segurança, garantia, conforto. Tudo isso é sinônimo de atraso, de decréscimo, de involução. Agora, quando você busca ser a tua naturalidade e não a tua normalidade, que a naturalidade se assemelha mais à tua anormalidade, aí é meio complexo esse terreno. Por quê? A anormalidade parece uma coisa ruim, porque né, anormal, mas na realidade é uma coisa maravilhosa. A tua anormalidade, Jalbert, você é anormal para mim e eu sou anormal para você. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, tudo que eu não sou igual a você, para você, foge da tua norma e, consequentemente, me faz parecer anormal para você. Mas não, quer dizer que Jalbert está seguindo a autonomia e a natureza dele e Renan a dele, sabe? Então, para mim, a importância, te respondendo, do estado de gravidade zero, que eu acho realmente que é um estado de espírito, de ser, é que quando você começar a navegar nisso, você vai entender que pela primeira vez você está sendo você mesmo. O TED mais visto de toda a história é um TED do cara chamado Simon Sinek, chamado Start with Why, comece com o porquê. É o Golden Circle, o círculo dourado.
Aí ele diz assim, ó, as pessoas não compram o que você vende, elas não compram por que você vende, elas não compram o que nem como, é por que você vende que elas compram. Por que você levanta todos os dias? E se eu te disser que ele está errado? Para mim, ele está errado. Para mim, em vez de começar start with why, a gente deveria start with who. Quem é você? Quem é Jalbert na versão anormal para mim, ou seja, na versão natural dele? Se você não tiver clareza, Jalbert, de quem você é, você certamente vai escolher da tua vida, tuas formações, cursos, amizades, relacionamentos, tudo errado. Porque você está tentando ser alguém que você não é. Então você vai estar entrando em ambientes que não fazem sentido. Faz sentido, vamos refletir sobre isso. Vem do coração, faz sentir. Toda vez que você entende que algo não faz sentido, é porque teu coração está dizendo, bicho, ali não te pertence, mas você insiste porque aquilo parece lhe dar algo que é o que você acha que precisa, mas não é o que você deveria precisar, entendeu? Então, para mim, a maior clareza que a gente tem que ter é ter a consciência de quem somos, se apaixonar por isso, permitir-se essa nossa naturalidade e aí ser autônomo em cima disso. E se a gente é assim, é como se Jalbert se transformasse num retalho. Um retalho único, singular, que não existe nenhum outro igual no mundo. E Renan é um outro retalho. E como se a linha disso fosse o amor. Como se a costura de Jalbert com Renan, com Murilo, com Dante, com Tânia, é o amor entre a gente, da nossa combinatividade, que é derivada das nossas naturezas, que são naturezas diferentes. E aí a gente vai se tornando esse mosaico lindo, essa colcha de retalhos, onde cada um é a sua melhor versão. Onde todos os dias Jalbert tenta ser apenas melhor do que Jalbert foi ontem. E não melhor do que outros professores. Ah, Jalbert é o melhor professor de criatividade que eu conheço. Não, porra. Não. Jalbert é o melhor Jalbert que eu conheço. Ele é a melhor versão dele, entendeu? Parar de comparar. Parar de olhar para o lado. E essas comparações aí, bicho, às vezes acabam causando muita frustração, né? Que você fala em expectativa, né? E muitas vezes expectativa causa frustração, né? E a pergunta que me veio na minha cabeça aqui é o seguinte, cara, como é que você entra nesse estado? Assim, como é que o Renan, que estava lá na Singularity University, foi lá, teve esse sentimento de gravidade zero, como é que você entra nesse estado? Como é que você mantém a constância, né? No estado hoje? É desafiador, né? É desafiador porque enquanto todo mundo ao teu redor não está em estado de gravidade zero, você se sente meio que um OVNI, né? Um ser humano anormal no meio de todo mundo, uma ovelha negra, algo desse tipo, né? Mas eu me sinto super orgulhoso. Eu vou te falar o meu credo, que não é meu, é emprestado da Apple, e eu vou te dizer depois a resposta, tá? Eu vou tentar falar em português, o foda é que eu não acho que eu sei falar ele em português. Mas o nome chama Here to the Crazy Ones. Aqui estão para os loucos. Aí ele fala assim, ó, deixa eu tentar achar aqui em português. Mas ele fala assim, aqui está para os loucos, os que não se encaixam, os buracos redondos para as peças quadradas, aqueles que veem as coisas diferentes. Eles não são fãs das regras. Eles não têm respeito pelo status quo. Você pode citar, discordar, glorificar, mas a única coisa que você não pode fazer com essas pessoas é ignorá-las, porque elas mudam as coisas. Elas empurram a humanidade para frente. Enquanto algumas veem elas como loucos, nós vemos eles como gênios, porque são as pessoas que são loucas o suficiente para acreditarem que podem mudar o mundo, são aquelas que de fato mudam. Então, eu te diria que como chegar nesse estado primeiro, não são só esses tipos de sentimentos que estão te pesando, como mentira, expectativa, vaidade, ego e tal. São pessoas. Então, professor, primeira coisa, tenta se livrar desses sentimentos, mas tenta se livrar das pessoas que estão ao teu redor que são pesadas. Caramba, eu me livrei de muita gente na minha vida. É pesado, é feio dizer isso, né? Me livrei de pessoas. Mas não, velho, tem um monte de gente que orbita ao teu redor que é gente pesada, é gente que não quer a tua felicidade, que só traz maldade. Então, você entender que você precisa disso é super libertador. Existem algumas coisas que te trazem esse caminho. Então, meditação. São pequenos hacks. Respiração. Respiração, meu Deus do céu. Eu acho que a respiração é a única coisa que o ser humano, de fato, tem controle. Todo o resto,
A respiração consciente é a única coisa que a gente tem controle. Todo o resto é uma mentira que a gente acha que tem controle. Então, quando você respira, você consegue trazer esse estado de presença. E o que eu te diria que o que me foi fundamental foi, à medida que eu ia tirando as pessoas que não faziam sentido, me libertando dos empregos, dos cargos, dos rótulos, das coisas que não faziam sentido, novas coisas passaram a ter espaço na minha vida. Então, novos seres humanos maravilhosos começaram a entrar. Então, por exemplo, eu estar aqui com você hoje é retrato de que eu permiti que você, uma pessoa nova, entrasse na minha vida e fosse uma pessoa de luz, de coisa boa, sabe, para a minha vida. A gente vivia numa rotina, professor, tão pesada, sem tempo para nada, que era muito difícil você ter um refresh. E eu sou nerd, né? Eu falei isso no começo. Como nerd, existe uma telinha que aparece no computador quando deu merda, a pior merda que dá é a tela azul. Então, eu acho que o que está precisando para chegar em estado de gravidade zero é que a galera aceite a tela azul, aceite que deu merda mesmo, e volte para uma tela branca. É recomeçar, é um reset. Tenha clareza que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Tenha clareza de que a luz do sucesso ofusca tanto quanto a sombra do fracasso. Tenha clareza que você precisa se recomeçar, entendeu? Então, eu te diria isso, assim, tipo, se liberta disso, vai dar medo, vai com medo mesmo. Quem não tem medo é doido, né? Então, eu diria que talvez o maior gatilho que você vai precisar nesse caminho é a coragem. E você sabe o que significa coragem? Ação do coração. Coração, agem, ação. Ação do coração. Então, para ter coragem não é um cara que não tem medo. Ele vai com medo mesmo, mas ele segue o que ele está sentindo. Ele segue o feel set, ele segue o coração. E eu, como nerd, também, só fazendo um parênteses, eu posso dizer para vocês, quando a gente pensa, isso vai dar um crash em toda a escola, toda a faculdade. Quando a gente pensa, a gente compete com a máquina. Quando a gente sente, máquina nenhuma compete com a gente. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, tenta pensar um pouquinho menos e sentir um pouquinho mais, sabe? Cara, bicho, massa. Você está batendo muito com uma coisa que me enviou ontem, que foi o TED Talk de Brené Brown, que ela é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? É um dos livros, né, que o Murilo indica, né, no curso dele de reaprendizagem criativa, indicou também no Hard Your Papai em 2018. Então bate muito, né, com essa questão da gente se aceitar a vulnerabilidade, né? A gente vê que a gente não tem como, ou então se a gente buscar muita perfeição, a gente vai sentir essa expectativa que pode gerar frustração caso a gente não consiga, e é muito difícil conseguir a perfeição, principalmente no que diz respeito tanto à externa e à interna, que é muito mais pancada, né? E é isso, né? Então, legal, bicho. Deixa eu pegar só uma carona no que você falou aí. Você falou minha palavra preferida, eu acho, uma das preferidas atuais, chamado vulnerabilidade. A gente só encontra a verdadeira intimidade se a gente mostra a nossa vulnerabilidade. Na vulnerabilidade, a gente só encontra a nossa verdade, a nossa liberdade, a nossa intimidade, quando a gente demonstra a nossa vulnerabilidade. A gente acha que, vamos supor, a gente se conecta, se eu for uma pessoa sem vulnerabilidades, em tese, um herói, um super-herói, um cara super foda, super forte, um cara super bem-sucedido, as pessoas vão querer estar perto de mim. Não. As pessoas de fato se conectam de verdade comigo se eu, independente de onde eu estou, eu mostro a minha vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade é o que tem... Lembra de teoria do conjunto, professor? Aquele diagrama de Venn, né, que tem um círculozinho e tal. Se a gente for olhar onde tem mais coincidência, onde tem mais interseção entre seres humanos, é na vulnerabilidade. O sucesso, se a gente olhar até como uma pirâmide, que é onde os poucos estão lá em cima, quase ninguém vai compartilhar disso que você está compartilhando. O topo, em tese, é o lugar mais sozinho que você vai estar. A base, que é o lugar onde tem mais gente com vulnerabilidade, é onde está todo mundo aberto e molinho para se conectar. Então, você ter a coragem de expor a tua vulnerabilidade é o que vai te trazer o maior nível de intimidade com as pessoas. O que eu tenho com o Murilo, com o Dante, com a Tânia,
é uma relação de vulnerabilidade absurda, é uma zona de segurança, é uma zona de verdade. E isso, em tese, a gente deveria buscar ter, inclusive, nos nossos relacionamentos mais próximos, porque a gente acaba evitando isso. Com a esposa, com o marido, com a família. A gente acaba poupando eles. Mas acredita, assim, a minha esposa, Luana, ela é quem tem o Renan mais vulnerável, que chora, o que se despedaça completamente. Eu não preciso ser aquela visão machista de o porto seguro, o provedor. Não tem nada a ver com isso, sabe? Renan é um ser humano super imperfeito, cheio de defeitos, bugado, que sofre, que se desespera, que tem inseguranças. E esse tipo de sentimento é o que faz com que a gente tenha esse amor tão puro, intenso. E se eu puder deixar uma mensagem assim, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria trazer uma lição para o mundo, uma das mais fortes, que talvez seja um dos maiores paradigmas que a gente ainda esteja distante dele. Mesmo com corona, a gente está distante desse paradigma. É assim, ó. A maior parte das relações no mundo foram construídas da seguinte forma, professor. Ganha, perde. Então, é assim, eu ganho, você perde. Eu ganho, você perde. Relações egoístas. Normalmente sempre foram assim. Como eu ganho vantagem em cima de você. Aí, se eu sou bom de palavras, eu posso conduzir todo mundo que está assistindo a gente agora a entrar em contradição. Vê, vou fazer isso. Gente, essa historinha de ganha-perde não tem sentido. A gente tem que todo mundo, o futuro do mundo é o ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. Isso é justo. Todo mundo sai ganhando. Concorda? Tá errado. Devia discordar também. Como assim, Renan? O ganha-ganha, de novo, traz expectativa para a mesa. Traz a necessidade da troca, a necessidade da reciprocidade, a necessidade de entregar de volta. Se você, de fato, professor, acredita que somos todos um, se você acredita que a gente, de fato, é essa coxa de retalhos, que a gente se completa e tal, a única força, talvez, que mude o mundo, que é a força que Papai do Céu trouxe para a gente como exemplo, é o amor incondicional. Então, eu prefiro que seja assim, ó, você ganha e eu ganho porque você ganha. Eu não preciso que você me dê nada em troca. Tudo que eu te der, você não precisa. Você está livre desse peso. Não precisa. Não precisa. Você não precisa. Se desapegue. Amor incondicional, que normalmente a gente vê manifestado nas mães, é um amor que ela não quer nada em troca. É sem condições. A condição do ganha-ganha é por si só um grande peso. Então, para mim, o futuro mesmo do mundo, que se Deus quiser a gente vai chegar lá o mais rápido possível, é quando as pessoas passarem a dar sem olhar a quem. E dar entendendo que fazer o outro feliz e se doar faz você mais feliz do que qualquer outra coisa. E é o único tipo de felicidade que de fato é perene. É muito leviano achar que a felicidade está nas coisas. As melhores coisas da vida não são coisas. São pessoas, são experiências, são momentos. E normalmente a única felicidade perene, duradoura, é fazer o outro feliz. Pô, você falou duas coisas que assim, me ajudaram muito a entender alguns conceitos que eu tinha visto no curso, né? E o primeiro é essa questão de você se expor. Você falou que se expõe completamente para sua esposa, né? E lá ele diz assim, olha, quem não se expõe não se conecta. Então exponha. Você se expõe, acaba se conectando, né? Hoje, com essa rede que está sendo criada, você pode se expor e se conecta com a grande massa, né? Para conseguir construir coisas maravilhosas, né? E a segunda, cara, esqueci. Eu esqueci qual era a segunda, ó. Mas tudo bem. Essa questão aí que você falou, cara, do que você estava lá na Singularity, né? Você disse que surgiu lá a gravidade zero e tal. Eu vou falando mais um pouquinho aqui, porque eu vou acabar lembrando daqui a pouco o que é que eu ia comentar. Aí eu vou se para uma outra esquecer, fica na paz também. Fica na paz. Tranquilo, né? Eu vou para uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui para você, que é a seguinte, né? Você passou uma temporada lá na Singularity University. Você passou quanto tempo lá? Eu passei, total, dá em torno de 3 meses. Qual foi o teu principal aprendizado lá e por que você foi para lá? O primeiro, a resposta, o meu principal aprendizado, eu diria que é interessante.
não é sobre inteligência artificial, robótica, blockchain, internet das coisas, não é sobre nenhuma tecnologia, não é sobre exponencialidade, é que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Uma conversa que eu tive super leve numa noite com o presidente global da Price, uma empresa de 300 mil funcionários, eu virei para ele e perguntei, e aí, qual é o teu maior aprendizado na Singularity? Eu perguntei isso para ele. Aí ele virou para mim e disse assim, sabe qual foi o meu maior aprendizado? Que mesmo a gente tendo 300 mil funcionários no mundo, a gente não é nada perto de 7,8 bilhões de seres humanos. Então, acho que talvez o meu maior aprendizado foi entender o quanto a coletividade, o quanto a colaboração, o quanto a inteligência coletiva é superior absurdamente, incomparavelmente à inteligência individual. É muito leviano achar que a gente é mais inteligente do que o todo. A gente nunca vai ser mais inteligente do que o todo. Então, isso me fez mudar tudo. Tudo, Jalbert. Por quê? Enquanto antes meu drive é como minha empresa cresce, como eu tenho mais funcionário, mais profissional, mais cliente e crescia linearmente, aumentando o tamanho da minha empresa, agora não. Eu quero crescer alavancado. Eu quero saber me costurar com as pessoas que têm exatamente aquilo que a gente não tem e a gente sai se costurando nessa teia gigantesca de planeta, né? O mundo inteiro. E a beleza da tecnologia é que você consegue se costurar com a gente que está no mundo inteiro. Então, acho que o meu maior aprendizado foi isso e, junto disso, de que... E se a gente pudesse inverter aquela ordem de vida que a gente vivia antes, que era, primeiro assim, como eu ganho dinheiro, se sobra tempo, eu me divirto, se sobra tempo, eu faço bem. Como eu inverto? Como eu faço bem, me divertindo e, por gravidade, eu ganho dinheiro. Então, isso foi um outro grande shift que para mim não faz sentido na minha vida eu ter que usar o tempo que sobra para fazer o bem, o dinheiro que sobra para fazer o bem. Não é para ser é para ser parte do todo, sabe? É para ser parte do todo, para ser premissa básica. E por que você foi para lá? Por que eu fui para lá, Márcia? Eu sempre achei e continuo achando, depois de ter ido para lá, que é o lugar no planeta onde mais tem pessoas que, como diz o nome do seu programa aqui, pensam diferente. São as pessoas que são loucas o suficiente para pensar e fazer diferente. Lá estão as pessoas que acreditam em abundância, ou seja, em amor. Abundância é amor, escassez é medo. São pessoas que... Então, pessoas que... Se você falar lá assim, Renan, eu quero criar uma startup global lá, as pessoas vão rir. Elas vão rir. Elas vão dizer assim, porra, global? Só global? Por que não intergaláctica? Por que não interplanetária? Para, porra, a Terra já foi, vamos para Marte. É sério, é muito legal. Sério. Sabe assim, então lá tem, assim, lá você ser normal é anormal. Se você for normal, você não tem espaço. Você tem que ser corajoso de mostrar sua vulnerabilidade, os seus desejos mais secretos. Então, meu Deus, assim, é um lugar. E eu fui com esse sentimento e voltei ainda mais apaixonado. Eu conheci as pessoas talvez mais extraordinárias da minha vida. Olha que foda isso. Eu brinco que brasileiro, ele tem a mania de sair para fazer 3 coisas: mentir, contar vantagem e falar mal dos outros. Lá a gente passou 3 meses sem nenhuma mentira, sem contar vantagem e sem falar mal dos outros. Sabe, tem uma frase que tem vários autores que dizem que são deles, eu vou dizer que é de Sócrates, mas pode ser outro, que diz assim, pessoas extraordinárias falam sobre ideias, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Cara, assim a gente só conviveu com pessoas que falavam de ideias, não tinha tempo para ficar perdendo tempo falando de seres humanos, falando mal do outro, sabe, mentindo, enquanto não tem sentido, era sobre como transformar, como mudar. Muito delicioso. Vocês conseguiram construir saindo de lá, assim? Qual foi uma das principais construções que você visualiza, assim, que vem na tua cabeça? Tem um âmbito mais holístico, que se eu te disser, o mais holístico é assim, se somos todos um, quando um muda, todo mundo muda. Então, a gente se mudou muito, bicho. Foram 10, sabe, um detox, assim, a gente passou por deu tela azul, veio tela branca, a gente recomeçou em cima de muita coisa que a gente queria sempre ser e tinha medo de ser na nossa sociedade daqui.
e a gente agora não se permite voltar para aquele ser que não fazia sentido. Então, holisticamente falando, a gente hoje vibra em cima de ondas de amor, de verdade, de felicidade, e aí a gente só tem campos gravitacionais ao nosso redor de pessoas que fazem sentido em cima dessa. Então, foi como se fosse uma ressintonização de vida que nos fez, de fato, separar o que era pesado do que era leve, sabe? Então, de uma forma mais holística. De forma mais empresarial, a gente conseguiu acesso a grandes empresários, grandes investidores, grandes parceiros a nível global. Nossa empresa ficou global, instantaneamente. Parceiros no mundo inteiro. Tinham, sei lá, 30 e poucos países diferentes fazendo curso com a gente. Então, não dá para dizer assim, voltar normal. Então, nossas empresas lá, imagina assim, se tu tiver uma empresa, lá não é ideia, você tem que ter empresa. Então, a tua empresa, ela passa pela validação com mais de 200 mentores do mundo inteiro, velho. As pessoas vêm do planeta Terra inteiro para passar 20 minutos te dando opiniões sobre como a tua empresa pode ser melhor. Não tem como a tua empresa não sair muito melhor. Então a gente teve opinião de, sei lá, presidentes da Nvidia, do Facebook, do Google, da EA Games. Cara, assim, só gente muito massa olhando para tua empresa, para você, te dando inputs de como você ser uma empresa, um ser humano melhor. Então, velho, nossas empresas todas eles entraram numa máquina do tempo. E fomos lá para 2100, por aí. E a gente continua lá. Eu estou aqui em 2100. Oi, tudo bem? Não estou em 2020, não. Estou em 2100. A gente não quis voltar, não. Legal. Você é um Forbes com menos de 30 anos, né? Como é que aconteceu isso aí, cara? Como é que funciona isso aí? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Como é que aconteceu? Acontecendo. A resposta mais verdadeira é acontecendo. Nunca foi algo que eu desejei ou sonhei, nem nada. Aconteceu, eu estava fazendo uma palestra num evento em São Paulo chamado Security Talks, é um fórum lá super legal, maiores empresas de segurança do país. E tinha um advogado na plateia que adorou, o cara adorou, assim, foi a maior palestra da vida dele. Quando eu saí, ele veio falar comigo e disse, cara, meu Deus, velho, você mudou minha vida. E ele é um cara, tipo, super bem sucedido, é um escritório que tem 2 prédios inteiros em São Paulo. E esse cara disse, eu tenho alguns amigos e você é aquele tipo de ser humano que tem que estar na Forbes. Aí eu disse, eu quero que porra de estar na Forbes, eu nunca vou passar na Forbes, velho. Eu sou um nerd no lugar de nerd não é na Forbes, não. E aí ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar você, não sou eu que escolho, eu não tenho poder de mando de nada, mas eu conheço as pessoas e você, para participar, você tem que ser indicado por alguém e você vai participar do processo. Eu não quero que você crie expectativa, porque pode ser realmente que você não ganhe nada, mas eu quero fazer a minha parte com o mundo, porque talvez eles possam conhecer uma pessoa que é legal, que é interessante de se conhecer. Aí ele indicou, aí eu participei lá do processo e acabou acontecendo. Acabei tendo aí essa notícia, esse presente. Tem coisas muito legais que acontecem depois disso, né? Assim, acho que a primeira coisa, quando você me pergunta como é que eu cheguei lá e tal, como é que isso aconteceu, volta um filme de quando eu era criança, velho, jardim de infância, sabe? Você volta assim, o que me fez isso acontecer? Nunca é o último ano da minha vida, os últimos 2 anos, é a minha vida inteira. Enquanto todo mundo estava fazendo alguma coisa, eu era poeta, eu estava escrevendo poesia, eu sempre fui mais sensível, eu sempre fui mais careta. Para mim, cada pessoa tem o que levou lá. Eu sempre fui um ser humano meio estranho. Então, eu acho que essa minha estranhice, essa esquisitice, assim, essa minha, que tem a ver talvez com a autenticidade e a autoralidade, me fez chegar lá, sabe? Mas só lembrando, assim, não é uma premiação em cima de Renan, então um empresário bilionário, que nem a capa da Forbes. Não, eu sou o under 30, que é abaixo de 30, eu sou uma pessoa que tem o potencial de inspirar outros e de influenciar a minha geração e as gerações que estão vindo a trazer o mundo para ser um mundo melhor. É muito mais sobre evangelizar, inspirar
do que um empresário que tem bilhões na conta. Não diria nem que eu queria ter bilhões na conta, não. E acho que talvez outras pessoas diriam isso, eu não diria isso, não. Foi isso, foi assim. Você falou de evangelizar, e é interessante porque tem uma coisa lá no seu Instagram, né, que você se coloca como evangelizador, né, um líder de inovação. Eu ganhei um prêmio. Eu ganhei um prêmio de evangelizador. E inovação é uma das palavras, né, do momento, bicho. Muita gente utiliza aí, né, para muitas coisas. E eu queria saber como é que você inova, né? Como é que o profissional hoje em dia ele pode inovar? Caralho, pergunta de quantas horas eu tenho. Tem infinitas formas de inovar, né? Mas inovar também tem tudo a ver com de novo, o nome do teu programa, né? É fazer diferente, né? É fazer diferente. O grande problema, eu acho, das pessoas é que, de novo, em cima de uma mentalidade de medo, uma mentalidade de segurança, uma mentalidade de tentar ter segurança e confiança na tomada de decisão, que a pessoa tenta inovar. Aí ela faz mais do mesmo. Ela não inova em nada. Eu diria que inovar, para mim, é mais ou menos assim, ó. Imagina que tem uma porta totalmente escura, preta. Se você abrir a porta, é aquele breu que tu não enxerga nada. Tu não enxerga um dedo na tua frente. E você tem uma outra porta que tem toda iluminada, velho, toda bonitinha. Tem mentores, tem modelos de negócio, tem tutorial, tem passo a passo. Como inovar em 10 passos. As pessoas acham que o inovar, eu vou dizer a resposta dessa aqui. A minha resposta é essa. É a porta escura, irmão. Para mim, inovação, existem vários níveis de inovação, certo? Existe a incremental e existe a disruptiva. A incremental é fazer as mesmas coisas melhor. Aí beleza, aí pode ser que seja até a portinha iluminada, aí dá para fazer. Mas a inovação disruptiva é fazer novas coisas que tornam as antigas obsoletas. Essa aqui não é buscar futuros com referências, é buscar futuros sem referências. Então é literalmente mergulhar no caos, é mergulhar no desconhecido, é mergulhar nas não respostas, é nas perguntas. Você vai ter muito mais dúvida do que certeza. E ir com medo, com coragem dentro desse caminho. É coisa para doido. O Peter Diamandis, cofundador da Singularity, doido não, porque eu amo doido, né? Eu sou doido pra caralho. Mas o Peter Diamandis, ele fala assim, ó. O dia anterior a uma ideia disruptiva, ela é sempre uma ideia maluca. Ideias malucas são sempre muito arriscadas. E todo risco que você não enfrenta se torna os seus limites. Então, tá aí explicado porque as pessoas não inovam de verdade. Porque elas acabam pegando o mesmo caminho que todo mundo. Vamos dar um exemplo. Bobo, o mais atual possível. Eu sei que o vídeo lá vai ser atemporal, pessoas podem assistir daqui a 10 anos esse vídeo da gente agora, mas atual. Um cara chamado Gustavo Lima fez uma live que estourou. Deu 750 mil pessoas ao vivo na primeira vez e tal. Ele inovou, ele pegou um caminho que ninguém tinha pegado no Brasil antes. Todos os outros depois não inovaram mais, eles copiaram, eles fizeram a mesma coisa. Alguns tiveram a decência de dizer que foi inspirado ou copiado por ele. Mas ele foi ele deu um tiro no escuro, ele não sabia se ia dar 10 pessoas, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Ele foi atrás o modelo de negócios, ele foi atrás. Ele foi atrás de patrocinador. Esse tipo de modelo de negócio para esse tipo de evento não existia antes disso. Depois todo mundo foi seguindo a maré. Para mim, a inovação que eu gosto e acredito é aquela onde você sempre pega o caminho da dúvida em detrimento do caminho da certeza. É o caminho da escuridão em detrimento do caminho da iluminação. Sabe? Essa, para mim, é a inovação que tem tesão no meio, que tem verdade. Que tem, para mim, uma coisa que eu amo fazer é perder virgindade. A inovação mesmo, você tem que fazer coisas pela primeira vez. Você tem que perder virgindades. Sendo que todo mundo não quer fazer coisa pela primeira vez, porque envolve erro, envolve medo, envolve nervosismo, envolve um monte de coisa. Mas se você deixa de perder a virgindade, você está fazendo exatamente a mesma coisa, e tudo que você faz de forma repetitiva, eficiência, inclusive, é coisa de máquina. Pensa assim, Jalbert. Meu irmão, Jalbert, tu é uma máquina. Aí tu achava massa isso. Eu ficaria preocupado no teu lugar. Eu ficaria preocupado. Porque eficiência é para máquina, ineficiência é para ser humano. Errar é humano. O caminho da inovação é um caminho do erro. É porque você vai fazer algo que ninguém nunca fez. Será que você está disposto a isso, irmão? Acho que não, nem todo mundo está, entendeu? Então seria por aí. É um caminho de virgindade, é um caminho de escuridão. É por aí.
E você sente medo e vai com medo mesmo, sente ansiedade quando vai palestrar. Meu Deus, eu sou o frio, eu tenho dor de barriga, formam flatulências, eu fico com a boca seca. Meu, tudo que você imaginar de sentimento, de misto de sentimentos acontece antes de palestrar. Agora, quando eu subo no palco e recebo aquela energia assim linda, pode dar um minuto, eu acho que eu posso ficar nu dando cambalhota para trás. Legal, mano. E como é que você aprende, bicho? Assim, você é um nerdzão aí e tal, tudo mais, criador de várias coisas. Como é que você aprende, assim? Se você pudesse dizer como é o seu processo de aprendizagem, dar uma desconstruída. Como é o seu processo de aprendizagem? Assim, eu acredito que uma das coisas, uma das minhas metodologias é inspirada numa metodologia industrial, que eu destruí a definição industrial. A definição industrial chama PDCA, Plan, Do, Check and Act. É uma forma bem industrial, um loop industrial. Todo mundo que é de indústria sabe o que é isso. O meu PDCA é prometo, depois corro atrás. Então, como é que eu aprendo? Eu vi que eu tinha que falar numa reunião sobre o futuro da educação. Sei lá, eu vou te dar um exemplo real. Eu fui fazer uma palestra em homenagem a um desembargador, Dr. Jones Figueiredo, aqui em Pernambuco, para todos os desembargadores, juízes, cônsules e coisas do tipo. Eu não sabia o que era um desembargador. Eu não sabia o que era um desembargador. Eu não sabia. Então, e eu ia falar sobre o futuro do direito e eu não sabia o que era um desembargador. Aí eu disse, não, pô, pode falar, claro que eu sei sobre o futuro do direito, pode deixar comigo, falo tudo sobre o futuro do direito, para onde ele vai, o que está dando errado. Não. Então eu fiz um PDCA ali, eu prometi que eu sabia e que eu ia fazer uma palestra massa sobre isso. E aí como é que eu faço isso? Diante desse desafio, desse caminho escuro, eu começo agora a entender como eu vou consumir conteúdo para poder entregar conteúdo. Então eu aprendo muito ensinando. E para ensinar eu tenho que aprender para ensinar, né? Mas acho que o maior aprendizado que eu consolido é quando eu ensino. Então eu várias vezes subi no palco para falar como um especialista de uma coisa que eu nunca antes tinha falado ou estudado sobre, certo? Então isso é louco, mas é verdade. Então como é que eu aprendo? Cara, parte livro, parte podcast. Livro eu pego ele, às vezes é pim-pam-pum, cada bala mata um, abro um capítulo aqui que eu achei com o nome mais bacana, leio um pedaço e entendi, próximo. Não tem um processo muito estruturado. E muitas vezes o que eu faço, acho que a primeira forma de aprendizagem minha, no meu processo, quem que eu conheço que é mais foda nisso? Aí eu começo a ligar. Então, às vezes eu passo, velho, minha média de horas no telefone são 3.000 horas mês. Então eu ligo para pessoas amigas. Então se eu fosse falar sobre aprender sobre criatividade, eu ligo para Gan. Fala, Gan, ó, quero falar sobre isso. O que tu acha? Aí ele começa a dar e eu vou consumindo. Pego meus post-its e vou anotando os principais tópicos. Post-it é sempre muito importante para mim, porque eu vou criando os clusters do conhecimento, assim, sabe? As bases do que eu acho que eu quero falar, entender, aprender. Ou seja, eu aprendo através das pessoas e consumo de múltiplas fontes. Livro, vídeo, artigo, podcast. Eu não sou fiel a uma coisa. Eu acredito que existe um shift que é o seguinte: a maior parte das pessoas tenta aprender numa seguinte paradigma, professor, chama just in case. A escola e a faculdade, ela tenta te ensinar de uma forma chamada just in case. Você aprende para caso se, just in case significa caso você precise. Você tenta lembrar. Eu desacredito desse tipo de postura da faculdade e da escola. Eu acho que o meu aprendizado é just in time. Eu aprendo em tempo real aquilo que eu preciso aprender, sabe? Então, eu consumo através do Google, através de livros, através de podcasts, através de YouTube, através de seres humanos que eu ligo e converso. É assim. É meio caótico. Então, para aplicar o que você aprende, você ensina. Basicamente é isso. A forma mais fácil, inclusive, de eu absorver aquilo, é assim. Se fosse dizer uma habilidade diferenciada para o profissional, o estudante, desenvolver hoje, qual seria essa habilidade? Aquela que eu te falei lá, autonomia. Autonomia, né? Assim, até isso tem a ver com o professor. Nós, professores, a gente devia deixar de ser um motorista de van, de caminhão, de qualquer coisa do tipo, onde os alunos vão dentro
E aí o aluno vai lá, autônomo, ele tem autonomia, viu? O aluno foda é o aluno que tem autonomia. Aí ele vai lá e diz assim, professor, vai por esse caminho aqui. Aí você diz, não, se você quiser ir nesse caminho, pula da minha turma, você está reprovado. Professor, vai mais rápido. Aí você diz, não, se você quiser que eu vá mais rápido, pula da minha turma, você está fora. Eu acho que a gente devia ser, inclusive, em vez de o professor dessa forma, a gente devia ser mais o Waze, onde o aluno decidiu mudar de rota por ele ser autônomo e a gente traz curadoria, a gente traz outros tipos de fontes de conhecimento, a gente se adapta àquilo que ele, por ser autônomo, trouxe para a gente. Certo. Como é que ele desenvolve essa autonomia? Como é que ele pode desenvolver essa habilidade? Então, tipo, ele tem que começar a perder algumas bengalas, ele tem que começar a ter, de novo, eu acho que tudo começa por saber quem ele é, porque não é autonomia em tudo. Eu sou super não autônomo em um monte de coisa. Então, sei lá, se eu preciso de design, eu tenho noções de design, mas eu não tenho uma autonomia a ponto de chegar numa versão que me deixa feliz. Então, eu me combino com outras pessoas. Mas tem coisas que eu sei que eu sou muito bom e que eu deveria desenvolver, que aí eu começo a me aprofundar dentro desses aspectos que tem a ver com a minha autonomia, que é diferente da sua autonomia. Então, a primeira coisa que eu diria é ter clareza de quem você é e de que tipo de habilidade você tem como superpoder. Deixa eu te dar um exemplo bem louco. Meu último contrato empresarial tem 5 páginas do que não esperar de mim e quais são meus defeitos. A clareza de saber quem você é te trará clareza em que tipo de habilidade você deveria investir para você ter essa tua autonomia, para você ser a tua melhor versão. E aí, depois de ter essa clareza de quem você é, aí você começa a entender como você consegue ensinar isso. Murilo Gun, ele fala uma frase bem interessante que ele diz assim, ó, aprender não é comer, aprender é cagar. É verdade. É botar para fora. Então você só vai desenvolver a autonomia sendo autônomo, botando para fora, se arriscando. Sabe? Não é mindset que fica na mente, na ideia. É action set, é colocar em prática. Legal. E você falou aí de superpoder e também de principal defeito, né? Qual é o teu superpoder e qual é o teu principal defeito, assim, que você considera? Eu acho que meu superpoder é essa sensibilidade, assim, é se estar apaixonado, é conseguir me entregar, é conseguir expor minha vulnerabilidade e conseguir ter essa sensibilidade de sentir as pessoas, de me entregar, acho que é muito em cima disso. E se fosse de um aspecto profissional, eu diria muito a capacidade de traduzir. Eu sou um bom tradutor, sabe, para o mundo da tecnologia, da comunicação e afins. E meu maior defeito, eu acho que meu maior defeito eu não sou bom, eu não sou organizado, eu sou super desorganizado e não sei gerenciar. Então, assim, eu desacredito em meta, não me peça para mandar em ninguém, para cobrar ninguém, eu não acredito que o futuro do RH para mim é o não RH. Eu não acredito que ninguém consegue gerenciar ninguém. Para mim é uma grande mentira. Todas as cadeiras de liderança, gestão, para mim, não fazem sentido. Isso tem a ver com o meu defeito. Eu acho que não faz sentido. Por que você vai gerenciar um ser humano se ele deveria ser autônomo? Você está mentindo para você mesmo e para ele que você consegue gerenciar ele. O futuro da liderança, para mim, é a não liderança. Ou a autoliderança. É você se liderar, porque você deveria ser autônomo e cuidar da sua vida. É a autorresponsabilidade, sabe? É você parar de botar culpa nos outros e entender que você é responsável por tudo que acontece com você. Então, o meu defeito, eu acho, é que eu não consigo conviver nessas métricas que as pessoas pedem. Então, toda vez que alguém pede para eu, me dá um relatório disso, esquece. Me diz, não consigo, velho. Eu sou desorganizado, eu sou meio caótico, eu sou meio... assim, sabe? Isso é desafiador. E no que diz respeito à tua rotina, cara, como é a tua rotina hoje, assim? Como é que a tá minha rotina é a não rotina. A minha rotina é a não rotina. Tem um livro, eu esqueci acho que o nome dele, mas que eu adoro, que ele fala assim, se você não se permitir estar aberto, nunca o novo entra. Então, quando você coloca rotinas, tudo bloqueadinho e tal, eu sou muito aberto, sabe, Jalberto? Assim, eu não gosto de rotinas, eu enjoo, eu tenho que perder a virgindade sempre. Então, a minha rotina é fazer coisas novas pela primeira vez, arriscar, é isso, assim. E é muito interessante, porque quando você entende que você faz parte de um todo,
Todo dia eu faço coisas diferentes, de áreas diferentes, empresas diferentes, todo dia. É o contrário do que as pessoas falam. Tem que ter foco. Para mim, meu segredo é que eu sou um ser humano sem foco. A minha pluralidade de focos me permite ter uma combinatividade de um repertório fora da curva, porque eu consigo combinar coisas de áreas totalmente nada a ver, que convergem de uma forma tão harmoniosa, tão em sintonia. Então, a minha vida é assim, eu não consigo te dizer. Se você falar, como é que foi teu dia ontem, foi diferente de antes de ontem, que foi diferente de hoje, que vai ser diferente de amanhã, todo dia é diferente, todo dia. Super. Legal, cara. Para a gente encerrar essa entrevista, queria que você pede, né, uma dica à pessoa que está sendo entrevistada, deixar uma dica para o estudante profissional se tornar um melhor estudante, um melhor aprendedor para o presente e para o futuro. Se você fosse dar essa dica, que dica seria essa? Eu posso ler uma mini poesia que eu escrevi para esse nosso momento? Vontade. Pode ficar à vontade. E se pudéssemos ser diferentes? Se pudéssemos ser mais otimistas, ter mentalidade de ação, abraçar a diversidade de pensamentos, encontrar companhia em incerteza, valorizar criatividade, tomar mais riscos, acreditar em potencial ilimitado, sonhar com futuros ainda sem referências, atingir um estado de gravidade zero. É isso. Show, mano. É isso aí. Maravilhoso, cara. Beleza. Então, a dica seria justamente atingir o estado de gravidade zero, que a gente falou. Ou buscar. Ou buscar. Beleza. Tem uma cena de um filme que eu adoro, Dois Papas, lá no Netflix, que tá o Papa Francisco com o Papa Bento XVI brigando no jardim da Casa de Veraneio do Vaticano. E eles estão brigando, aí chega lá o Papa Bento XVI assim, a gente tem que ajudar os fiéis a irem para o céu. É lá no céu que eles vão encontrar Deus. Aí o Papa Francisco diz, não, a gente encontra Deus no caminho. Deus a gente encontra no caminho. Então o estado de gravidade zero não é um lugar que você vai chegar, ele é o caminho. Ele é o caminho. Renan, brigadão aí, bicho, pelo teu tempo. Obrigado a você. Pela troca maravilhosa, né, cara? Assim, pô, conteúdo surreal aí. Muitíssimo obrigado por você ter tempo para compartilhar conteúdo com a gente. E queria dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo. Toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, toda semana está tendo um Pensa Diferente, com pessoas de diversos lugares do Brasil, pessoas maravilhosas que estão cedendo o tempo delas para estar fornecendo, né, conteúdo para a gente. Renan hoje foi uma delas. Muitíssimo obrigado mais uma vez por isso, Renan. Peço também que você fique bem, né? Ative em você o estado de gravidade zero e a gente se vê no nosso próximo Pense Diferente e até mais. Valeu. É nóis. Cheiro.